Bom dia, meu nome é Maria Bárbara, eu sou professora da Universidade Federal de Roraima e estou montando esse vídeo com o objetivo de mostrar para os alunos do curso de Gestão em Saúde que fizeram oficina de geoprocessamento como que se monta um vídeo, um mapa básico, tá, dos municípios de Roraima. Então a gente vai pegar o programa, né, abrir o QGIS, né, o mapa no QGIS, nós vamos trabalhar só com dados vetoriais. Nós temos duas opções de incluir esses dados vetoriais. Uma é vir nessa ferramenta aqui, né, que já é um atalho, que é adicionar camada vetorial, ou eu posso vir aqui em camada, adicionar camada e adicionar camada vetorial. Qualquer um dos dois que eu for, eu vou chegar nesta página aqui, tá certo? Então eu venho nesses três pontinhos aqui e vou ir buscar, tá certo? Vocês têm uma pasta, né, que é o shape, tá certo? Eu coloquei aqui uma nova pasta, Shape Júlio. Nós vamos trabalhar com duas camadas, um estados e outro RR municípios. Então, a gente vai colocar estados, vamos pegar esse arquivo aqui, ó, BR-UF 2019 Shape, tá? Sempre o arquivo SHP, tá? Que é o que o programa vai reconhecer como vetorial. Vamos abrir e adicionar, tá? Nunca esqueçam de adicionar, senão não adianta nada. Vocês vão ver que aqui, tá? Já tá aí o nosso mapa do Brasil. Vamos colocar agora os municípios de Roraima, a gente volta lá na pasta, RR Municípios 2021, SHP, Shape, abrir, adicionar, aí nós já temos as duas camadas que nós precisamos, eu posso fechar, tá certo? Então, aqui eu tenho as duas camadas, eu vou criar mais uma camada, tá? Eu vou extrair desse mapa do Brasil o estado de Roraima para a gente poder montar, né, lá no compositor o outro mapinha. Então, eu posso tirar esse Roraima Municípios aqui, vou selecionar, tá, com o botão esquerdo, o BR UF 2019, ele seleciona. Eu venho nessa ferramenta aqui, ó, selecionar feições por área ou por simples clique, vou abrir essa setinha aqui, vou marcar feição, e vem em cima daqui do estado de Roraima e clico. Vocês vão ver que ele ficou selecionado. Aí eu volto aqui, clico com o botão direito, venho em exportar, salvar feições selecionadas como, vai abrir essa janela, salvar camada vetorial como, eu venho aqui para eu salvar nos meus arquivos, tá certo? Vou salvar aqui como RR Estado, né, porque municípios eu já tenho, salvar, tá? E dou OK, e aí ele vai criar uma nova pasta. Se eu voltar aqui no Roraima, tá? Se eu apagar ele, tá selecionado aqui, eu venho nessa ferramenta aqui para desfazer a seleção. Pronto. Então, agora eu tenho três camadas, só o estado de Roraima, os limites estaduais, os municípios e o Brasil. Então, agora eu vou trabalhar com as cores de cada uma dessas camadas, vou começar pelo Brasil. Como é um mapa maior, eu venho cá em propriedades, tá? Vou repetir porque foi rápido. Seleciono a camada, clico com a direito, vai abrir essa janela, eu venho cá em propriedades. Aqui eu vou fazer duas ações. Eu vou vir aqui, primeiro, três na verdade. Primeiro eu vou conferir se essa camada está no CIRGAS 2000, tá certo? Que é o datum que a gente usa hoje. Vem em simbologia, tá? Eu não quero meu mapa rosa, então vou preencher, vou aqui em preenchimento simples, vou clicar, vai abrir essas janelas. Eu vou aqui, cor do preenchimento, abro aqui e vejo a cor que eu quero, vou colocar uma cor bem clara. E cor do traço eu vou deixar preto mesmo, tá certo? Nessa largura e tudo, e mando aplicar. Ok? Então, a gente vai ver que aqui já mudou, tá certo? Mas eu vou fazer mais coisas nessa janela. Eu vou vir em rótulo, tá? Eu vou dar nome para os estados. O shape sempre aparece como não rotular, eu vou abrir aqui e vou colocar rótulo simples, tá certo? E aí vem todas as camadas, né, que tem lá no arquivo, tá? Eu quero nome, tá certo? É nome, NMUF, tá? Ou sigla, tá certo? Eu vou optar pela sigla, né? Porque são muitos países, não vou escrever o nome dos estados. Vou clicar aqui, aqui eu vou ajustar, tá? O tamanho da letra, o tipo de letra, tá? Eu gosto muito de trabalhar com a letra Arial, né? Mas aí é uma opção de cada um, vocês aqui definem, tá? Mas eu gosto da Arial. Vou passar para tamanho 12, tá? E vou dar um OK. Se eu quiser negrito, eu coloco aqui, vou mandar aplicar e OK. Então, estão aí todos os nossos estados, né, com a definição, já mexi na cor, tá
Então, agora eu vou apagar aqui só para a gente ver. Vou trabalhar com a cor do estado de Roraima, tá certo? Mesma coisa, seleciono, botão direito, propriedades, tá certo? Aqui eu não vou mexer com rótulo, eu vou mexer só com a simbologia, tá? Eu quero ele numa outra cor, tá certo? Pode ser uma cor, tá bege lá, eu posso olhar uma outra cor, como uma cor um pouco mais escura. Aplicar, antes de eu dar ok, eu olho como é que fica, ficou legal. Ok, tá certo? Agora eu vou vir na camada municípios, tá certo? Eu vou clicar, selecionar, clicar com direito, propriedades. Aqui eu quero destacar esses municípios, vou vir em simbologia, tá certo? Eu vou conferir também a fonte, tá? E também tem Sergas 2000, vem simbologia. Eu quero ele categorizado, ou seja, eu quero cada município numa cor. Eu vou escolher aqui qual coluna que eu vou usar, tá? Eu vou selecionar por nome, nome município, tá? E vou mandar classificar. Aí vocês vão ver que aqui já aparece cada município com uma cor diferente, né? As cores variadas, aleatórias. Mando aplicar, tá? A gente vai ver que aqui então o meu mapa já ficou todo coloridinho. Eu quero colocar o nome dos municípios, então eu venho em rótulos, rótulo simples. Eu não quero o código do município, eu quero o nome do município, tá certo? Vou aumentar aqui minha letra, vou vir de novo para o Arial. Arial. Vou colocar tamanho 12. Aplicar e ok. Tá certo? Então, aqui eu já trabalhei todas as minhas camadas, elas estão todas certinhas, eu posso ir para o meu compositor de impressão. Toda vez que eu estiver mexendo aqui, que aparecer essa seta com esse quadradinho, tá? E se vocês quiserem movimentar o mapa para algum lugar, vocês troquem a ferramenta e pegam a mãozinha aqui, ó, deslocar mapa. Tá certo? Com ele eu mexo no meu mapa sem, às vezes eu preciso aproximar. Se eu mexer com o cursor aqui, com essa rodinha que fica no meio do mouse, eu aumento o mapa, tá vendo? Então eu consigo ver aqui, ver se as letras estão ok, assim por diante. Tá ok? Então agora eu vou para o compositor de impressão. Eu venho nessa primeira barra de ferramentas aqui, novo compositor de impressão, vou clicar nele, vou dar um nome, municípios, underline, RR. Tá? Lembrando que o QGIS ele não aceita muito acentos, cedilha, esse tipo de coisa, tá? Então, mesmo sabendo que municípios têm acento, a gente não usa. Ok, vai abrir essa janela, né, que é o do compositor de impressão. Eu vou trazer aquela imagem que está lá para cá, tá certo? Então, eu venho aqui, adicionar um novo mapa ao compositor, seleciono. Vocês vão ver que na hora que eu arrasto o mouse para cá, aparece uma cruzinha. Eu vou abrir aqui, tá? Venho segurando, né, no lado esquerdo do mouse, né? Ajusta aqui as laterais. Lembro que eu tenho que deixar uma margem aqui do lado, né? Que eu vou colocar algumas informações do mapa. E tá aí o meu mapa. Aqui tem duas ferramentas que são importantes. Primeiro, essa daqui, tá certo? Que é o adicionar, mover item. Selecionar, mover item, tá? Com ela eu mexo com o meu mapa, tá certo? E volto com ele para cá, né? Tentando ajustar mais ou menos para ele ficar na mesma largura. E essa outra ferramenta aqui, que é mover o conteúdo do item. Se eu clicar nela, eu mexo só o conteúdo, vocês vão ver que as margens do meu mapa continuam igual. Tá? Então, a gente vai usar ela aqui para aumentar, né? Porque o estádio Roraima ficou muito pequenininho. Eu mexo com a rodinha, né, do mouse aí, vou clicando, cada vez que eu dou uma rodadinha, ele aumenta. Aumentou demais, vou diminuir um pouco, então agora eu vou ajustar aqui na barra lateral, que é a escala, tá certo? Ele está em 54, eu quero que ele aumente o tamanho, então eu vou diminuir o meu número aqui, eu vou usar as duas primeiras casas, vou apagar e vou colocar 40. Aí vocês vão testando, lembrando que o estado ele tem que aparecer todo, né, dentro do meu limite aqui, tá certo? Ficou legal, e agora eu vou ajustar essas últimas camadas aqui para na hora de eu montar minha barra de escalas aqui não ficar muito picado, tá certo? Então eu tenho aqui, eu vou apagar esses números aqui, depois do 40 e trocar por 0. Eu vou contando, tá? Para não dar erro. 1, 2, 3, 4, 5. Vou substituir por 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Dou um Enter e tá aí o meu mapa ajustado, tá certinho. Tá ok? Então ele já tá bom, os nomes dos municípios daí. Se eu não quiser usar esses nomes da forma como eles aparecem aqui, eu posso usar essa ferramenta aqui de texto, tá certo? E colocar
manualmente o nome de cada município, tá? Não tem problema nenhum não, só que vocês têm que lembrar de apagar lá, porque senão vão ficar com 2 nomes. Eu venho aqui travar camadas, né, porque ele já está no tamanho ajustado do jeito que eu quero, eu vou travar as camadas. O que que é o travar as camadas? Travar as camadas, tudo que você mexer lá no seu programa original, no QGIS, naquele que a gente coloca as camadas, ele não vai me mudar aqui, tá certo? Travar estilos para as camadas, também vou apagar aqui o desenhar, ok? Então agora eu vou começar a trabalhar e fazer esse desenho aqui virar um mapa. Então eu vou começar colocando uma moldura, tá certo? Na hora que eu escrevo aqui, eu rolei aqui para baixo, aparece uma moldura, tá certo? Eu vou vir aqui, vou aumentar um pouco, colocar ela mais larga, tá certo? Aumentei um pouco para ficar mais larga. Para quem não aparecer essa camada aqui, é só vir aqui, olha, visão, painéis, olhar se o seu não está desabilitado aqui, tá? Tá certo? Se eu tirar aqui, olha, ele apaga, tá certo? Então eu volto aqui, painéis, propriedades do item, ele voltou. Tá ok? Que alguns, às vezes, na hora da gente mexer no programa, isso some, a gente erra, clica aqui, faz um monte de coisa, tá bom? Então, eu já coloquei aqui, eu vou colocar agora as minhas coordenadas. Eu venho aqui em grades, seleciono, tá? Eu tô com um mapa, então eu venho aqui nesse mais. Eu venho aqui nesse mais, tá? Grade 1, modificar grade, tá certo? Aqui tem algumas ferramentas, tá? Primeiro eu vou ajustar isso aqui. Eu vou trabalhar com graus, minutos e segundos, então eu vou dizer qual que é a distância que eu quero para cada linha de coordenada, tá? Eu vou pedir para 1 grau, né? Porque é o estado de Roraima. Na hora que eu der o Enter, vão aparecer essas linhas aí na vertical e na horizontal. Se eu achar que está muito ou pouco, eu modifico, tá? Não tem problema nenhum, não. Eu não quero essas linhas muito escuras, eu venho aqui no modificar, elas estão pretas, eu quero elas bem clarinhas, tá? Vou colocar um bege assim bem clarinho para não atrapalhar, porque o mapa já está muito colorido. Ok? Então eu já ajustei aqui, eu volto. Aqui tem algumas coisas, eu posso querer só cruz, eu posso querer só marcadores, eu posso querer só molduras, tá certo? Mas eu vou deixar as minhas linhas sólidas, isso varia muito do que vocês estão trabalhando, tá certo? Eu, além dessas linhas, eu gosto de colocar uma moldurazinha, tá certo? Eu sempre gosto de colocar linhas exteriores, tá certo? Aí eu clico aqui, vai habilitar isso aqui. Como eu vou colocar informações desse lado de cá, como o mapinha do Brasil com a localização de Roraima, eu vou apagar o meu lado direito do mapa. Esse aqui é o lado direito, então eu vou apagar. Se eu quiser ela mais grossa, mudar de cor, aí vocês trabalham nessas ferramentas aqui, tá ok? Então aí estão só minhas linhas, mas eu ainda não tenho as coordenadas, então eu venho aqui em desenhar coordenadas, tá certo? Ela já aparece automaticamente no sistema decimal, lembrando que o decimal é a UTM, né, que são medidas em metros, tá? Eu não quero, eu vou usar grau, minutos e segundos. Eu vou selecionar aqui grau, minuto com sufixo, tá certo? Se eu quiser grau, minuto e segundo, eu posso vir aqui, tá? Mas fica muito cheio e isso aqui já é suficiente. Então, grau, minuto com a indicação, né, com sufixo, né, norte e oeste, né, lembrando a localização geográfica do estado de Roraima. E aqui, então, eu vou habilitar o meu esquerdo, tá vendo? Ele está saindo da minha folha. Essa margem branca aqui é como se fosse a folha de papel. Nós aqui estamos num A4, tá? Eu vou colocar, vou deixar fora da moldura, mostrar, e vou trocar aqui por vertical ascendente. Vocês viram que eles viraram aqui. Aqui, na parte superior, na parte inferior, eu vou tirar. E aqui, assim, eu vou desabilitar, tá? Do meu lado direito, tá? Desabilitado, por quê? Já tem as coordenadas do lado de cá e aqui eu vou colocar algumas outras informações. Eu posso trabalhar com a minha fonte, como eu falei para vocês, eu gosto sempre do Arial. Nesse caso aí, a gente pode colocar uma letra um pouco maior, tamanho 10, tá? Já melhorou aí. E para os números não ficarem muito grandes, eu posso vir aqui, olha, precisão da coordenada, eu vou diminuir, desculpa, eu vou reduzir para 1, tá certo? Para não ficar aqueles números muito grandes e como eu coloquei redondo lá, ficou 0 aqui, não tem importância. Então, eu já coloquei as minhas coordenadas, tá ok. Eu vou colocar agora a minha barra de escala, tá certo? A gente vem aqui nessas ferramentas laterais, a gente pode colocar aqui também, adicionar item, tá certo? Tem aqui também, ó, adicionar barra de escala, tá? Para quem não tiver essa barra aqui. Então, eu venho aqui na minha escala, tá? Essa ferramenta aqui.
cliquei nela, adicionar a nova barra, mesma coisa. Eu vou colocar a minha escala aqui assim, mais ou menos, tá certo? O próprio QGIS ele já calcula, tá? O que eu tenho que ajustar aqui é como que eu quero essa minha escala. Eu posso deixar ela como caixa simples, eu posso deixar ela como caixa dupla, eu posso colocar tracejado embaixo, tracejado no meio, tá certo? Eu gosto da caixa simples, tá? Mas aí é a critério de cada um. E eu, como no outro caso, eu também posso colocar uma moldura. Vou colocar aqui em 50, tá certo? E se eu quiser, se eu não quiser que apareça assim, eu posso colocar um pano de fundo. Fica assim, tá ok? Não tem problema nenhum não, tá? Eu posso tirar ou colocar. Eu vou deixar ela aqui por enquanto, tá certo? Eu posso mexer com ela para onde eu quiser, sem alterar o mapa aqui. Mas eu vou terminar de montar o mapa para a gente colocar, organizar as informações depois. Agora eu volto lá no meu programa, tá certo? Volto lá no meu QGIS, tá? Eu venho aqui na barra de tarefas aqui, volto aqui no meu QGIS, e eu vou desabilitar esse estado e vou deixar só RR Estado e RR Brasil Unidades da Federação, tá certo? Então, o meu mapa tá assim, tá certo? E eu vou voltar no meu compositor de impressão e vou adicionar um novo mapa ao compositor, tá certo? E vou abrir aqui a janelinha que vai buscar só o mapa que está lá. Tá certo? Tá aí o mapa. Eu vou pegar a minha ferramenta aqui, vou aumentar ele um pouco, né? Justo colocar, centralizar ele e aumentar ele um pouco. Ele às vezes demora um pouco a carregar. Isso, sumiu. Deixa eu colocar de novo. Vem para cá meu mapa. Ele aqui. Quando acontecer isso, você vem cá, editar, excluir. Tá certo? Eu aumentei ele aqui, ele ficou muito grande. Tá certo? Então é só eu... Desculpa, peraí. É só eu ajustar ele aqui, voltar aqui. Eu quero que apareça todos os estados, né? Ele tá demorando um pouco a carregar, ok? Vou colocar moldura e pano de fundo, tá ok? Então tá aí. Se eu achar que tá muito, os estados aqui ficou muito confuso, né? Acho que ficou assim, né? Então eu posso voltar lá no meu QGIS, tá? Como eu ainda não travei as camadas, tá certo? Como eu ainda não travei as camadas, tá? Tudo que eu fizer lá no outro programa muda nesse. Esse aqui não muda porque já tá travado. Eu volto lá, clico aqui em estados UF, botão direito, propriedades. Eu não quero rotular, não rotular, aplicar, ok, apagou. Eu volto para o meu compositor e venho nessa ferramenta aqui, olha, que é redesenhar. Ok, tá aí o meu Brasil só com coisa. Se eu quiser aumentar, diminuir tudo, tá certo? É só eu mexer aqui na barra de escalas, tá bom? Eu vou clicar aqui, colocar um pano de fundo, tá aí o meu Brasil. Eu sempre tento alinhar ele um pouco aqui nas grades aqui. Então, o meu mapa já está praticamente pronto. Agora, eu vou dar um título para ele, tá certo? Eu vou usar a mesma ferramenta que eu usaria para escrever todas as coisas aqui. Eu vou dar um título para ele. Eu abro a janelinha. Vem aparecer, não adianta eu querer escrever aqui dentro, eu tenho que escrever aqui na propriedade do item. Eu apago isso que aparece escrito. Vou escrever em maiúsculo, municípios do estado de Roraima. Certo? Então, tá aqui. Eu vou ajustar a fonte, né? Vou Arial, a fonte é vocês que escolhem. Vou colocar em 14, negrito. Ok, tá aí. Eu posso aqui, assim, se eu quiser ela maior, eu posso aumentar. 16. Ok, tá certo? Venho aqui, centro e meio. Tá certo? Ajusta aqui um pouco, que eu não gosto que eles ficam separados, não. Coloco uma moldura 5 e um pano de fundo, ok? Tá aí o meu título, tá certo? Eu vou colocar uma legenda. Legenda a gente vem aqui nessa barra aqui lateral,
adicionar uma nova legenda ao compositor. Vou abrir aqui a minha legenda. E ela vai trazer tudo o que está lá, tá certo? Então, mas veja bem, se eu aqui já tenho os municípios com os nomes, eu não preciso colocar eles na legenda, eu só preciso identificar o que são as outras coisas. Então, eu venho aqui, olha, itens da legenda, vou tirar esse atualização automática, e aqui assim tem uma barra de ferramentas que eu posso fazer um monte de coisa. Essa camada aqui, eu não quero ela mais. Então, eu vem cá no menos, tá vendo? Olha, aqui, eu vou nomear, tá? Então, vem no lapisinho aqui, olha, e vou escrever. Estado de Roraima. Ok. E aqui, também vem no lapisinho, Brasil. Ok. Tá certo? Então, tá aí a minha legenda. Ela ficou miudinha, eu posso trabalhar nela aqui, tanto os símbolos, tá certo? Aumentar os símbolos. E aumentar o espaçamento. E o texto. Tá certo? Aqui eu vou mudar texto, eu não coloquei título nem nada, vem cá em texto do item. Abro aqui, tá tamanho 12, tá? Se eu quiser eu posso passar para 14, tá certo? Já ficou um pouco maior. E se eu quiser mudar de cor, alinhamento e assim por diante. Eu já ajustei minha legenda. Então, eu também vou colocar uma moldura nela. Uma moldura tamanho 5, ok? Então, está aí a minha legenda. Se eu quiser, eu posso trazer minha barra de escala para cá. Agora, eu tenho que dar os créditos, tá certo? Dizer de onde que eu tirei essa base. Então, eu abro outra janela de texto aqui, tá? Depois a gente pode reorganizar esses itens. Então, eu tenho que colocar a minha base cartográfica. Esses dados foram extraídos do IBGE. O nosso datum, tá? É Sirgas 2000, tá certo? Nós usamos o sistema de coordenadas geográficas, tá certo? E eu posso colocar aqui o ano, desculpa, eu posso colocar quem organizou, tá certo? Organização. Vocês podem colocar o nome de vocês. Vou colocar o meu. Se você quiser colocar instituição, tá? Aí é critério de vocês. Eu sempre gosto de colocar o ano, tá certo? 2022. Coloquei todas as informações, eu vou ajustar aqui para o tamanho da caixa, né? Para não ficar duas linhas. Vou trabalhar a minha fonte, eu sempre trabalho com Arial. Vou colocar Arial 11. Ajusto aqui. Vou colocar um pouco, mexer um pouco nas minhas margens, tá certo? Para ele ficar mais ou menos no meio da caixa. Vou colocar uma moldura. E vou colocar um pano de fundo, tá certo? Então, estão aí todas as minhas informações. Vou alinhar elas aqui, tá certo? Lembra que o mapa ele tem uma questão que é estética também, tá certo? Então, a gente tem que ter um certo cuidado, tá? Na hora de montar esse material. Aqui o meu ficou pequeno ainda. Ok? Então, vamos lá. A minha escala eu vou deixar aqui, tá certo? E a última informação, o último elemento que a gente precisa é colocar o norte geográfico. Já tem essa ferramentinha aqui. Eu venho aqui, clico, abro a janela, ele aparece aí. Eu posso colocar ele na cor que eu quiser, vermelho, tá certo? Vou deixar o meu branco e preto, tá certo? Está aí, está pronto o meu mapa com os municípios do estado de Roraima. Mas prestem atenção, na hora que a gente estiver fazendo aqui, a gente tem que ter dois cuidados. O primeiro é vir aqui em layout e salvar o que você está fazendo, porque vamos que falte uma energia, falte alguma coisa, você fica comprometido, né? Você perde tudo que você fez. Você vem aqui em salvar como modelo, você salva lá na pasta, tá? Vou salvar lá na pasta do curso, tá certo? Vou salvar aqui, compositor, municípios, RR.
tá certo? Eu salvei, então qualquer coisa eu posso ir lá recuperar ele. E agora eu preciso colocar isso aqui para imprimir. Eu uso sempre 2 formatos, tá? Eu não uso o SVG, tá? Eu uso sempre o JPEG, tá? Que é exportar como imagem. Eu clico aqui, vai pedir para eu abrir, para eu salvar, vai perguntar onde é que eu quero salvar isso daí. Eu vou vir aqui, curso Gestão em Saúde, Shapes, junho de 2022, municípios Roraima, salvar. Ele salva em JPEG, vai aparecer essa aqui, que é o 300 dpi, que é o que eles pedem normalmente para publicações, esse tipo de coisa. Você salva, tá certo? Tá salvando, salvou já. Eu venho cá na pasta, vou conferir. Tá aí o meu mapa em JPEG, tá certo? Eu posso salvar ele também em PDF, tá? Essa ferramentinha aqui, exportar como PDF, tá certo? Vou salvar do mesmo jeito, salvar, salvar. Ele demora um pouco, na hora que ele parar de processar é porque ele salvou. Tá aqui o meu mapa em PDF, tá ok? Então é isso aí. Qualquer dúvida eu estou à disposição, tá certo? E até a próxima aula.